Olá, nós conversamos no vídeo passado sobre a sua necessidade de fazer-se lembrado por aquele profissional de odontologia no momento em que ele senta-se com o cliente para fechar o contrato de um tratamento que inclui prótese. Você quer ser lembrado como a melhor opção para ele, como a melhor solução para ele mandar aquela prótese. Ou você quer, se já é contratado por ele para fazer as próteses, saber o que ele pensa a seu respeito. Que coisas positivas ele pensa, essas você quer preservar. Que coisas negativas ele ocasionalmente pensa, essas você quer consertar para melhorar o seu relacionamento e ampliar o seu negócio com aquele cliente. Para chegar a esse estágio, naturalmente você teve ou terá de percorrer um caminho que pode ser longo ou pode ser até instantâneo, dependendo das circunstâncias. Primeiramente, você tem de ser conhecido por aquele profissional, ele tem de saber da sua existência, saber pelo menos como contatar você, saber que você é técnico prótese dentária e ter uma ideia de que você está disponível, que tem disposição para fazer o trabalho dele ou até que tem desejo de fazê-lo. Todos nós devemos saber que qualquer relacionamento tem, antes de tudo, uma tendência conflituosa. Desde o início das aproximações para o start do relacionamento, há uma série de possíveis contribuições para a geração ou pela inexistência desse conflito que inicialmente tende a instalar-se nos relacionamentos. A cor dos cabelos, a estatura, a complexão física, o tom da fala, o nível de intelectualidade da fala, o sexo, a sexualidade, a maneira de exercer a sexualidade, a religião, a origem, o nível social, o trato com a apresentação corporal e a vestimenta. Essas contribuições podem ser negativas para uma pessoa, neutras para outra pessoa e até positivas para uma terceira pessoa, podendo ainda ocupar as três posições diante do mesmo interlocutor numa mesma conversa de 2 ou 3 minutos. Vamos imaginar que você conheça, por exemplo, uma pessoa qualquer e você não sabe quem ela é, né? Nem ela sabe quem você é no sentido profissional, mas vocês se conhecem num ambiente festivo. Você está bebendo. Aquela pessoa tem um trauma com a bebida. Algum parente dela teve cirrose. Mas a pessoa conversa com você, porque nem todas as pessoas que bebem terão cirrose. Esse é um ponto negativo de você beber e um ponto positivo de que nem todas as pessoas terão cirrose. Quando você cumprimenta a pessoa, você mostra-se completamente dominador da situação, quer dizer, você não está sujeito à bebida, você deixou a bebida de lado, levantou-se, conversou com aquela pessoa, então você deu mais atenção a ela do que à bebida. Já começamos a ter outro ponto positivo para neutralizar a negatividade da existência da bebida na sua vida. Num terceiro momento, você demonstrou que a bebida que você bebe é uma bebida especial, você não é dado à bebedeira, você não bebe como um viciado, você bebe socialmente, como se diz. Então você agora levou aquela circunstância que era inicialmente negativa a uma situação de neutralidade. Daqui a pouco você diz a essa pessoa que você é entendido de bebida. Você é, por exemplo, uma pessoa, um enólogo, está bebendo vinho ou é um grande conhecedor de cerveja, não sei, deve ser cervejólogo, quem entende muito de cerveja. Então, a pessoa que gosta de conhecimento, que aprecia as pessoas que têm grande conhecimento, têm interesse pelo saber, automaticamente entenderá que aquela circunstância em que você foi encontrado por ela tornou-se positiva. Então saímos da negatividade para a neutralidade até a positividade dentro de uma circunstância e de um tempo recorde. É claro que este vídeo não vai transformar você em especialista em relacionamento, nem em vendas, nem em negociação, mas pelo menos fica aqui um alerta muito claro de que o empreendedor é uma pessoa com as antenas sempre ligadas, está sempre sintonizado na questão e ele tem um comportamento condizente com a atividade que ele exerce em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Porque a partir daquele primeiro momento você agora vai apresentar-se para essa pessoa de uma maneira mais formal e vai dizer: eu sou técnico em prótese dentária, eu sou dentista. Muito bem, que bom. Começamos uma conversa que agora já entrou numa área comercial, numa área de negócio, numa área que o empreendedor aparece.
Mas se foi mal plantado o relacionamento, por mais que você faça agora como empreendedor, você terá de desmanchar uma coisa negativa, uma circunstância que se instalou. Mas se essa impressão negativa já foi derrubada na primeira parte da conversa, tudo ficou muito mais fácil. Caso se dê com você um encontradiço dessa natureza, eu quero que você esteja atento para o seguinte. Normalmente, quando se trata de uma transação financeira, de um relacionamento que tem esse objetivo, ou se passa a ter esse objetivo, o mais natural ou o mais frequente é que a pessoa que pagará tome uma atitude de passividade, ou seja, aqui estou, se essa pessoa me convencer, eu mando o trabalho para ela. E se eu mandar o trabalho, eu remunero, eu pago. Então, essa posição de passividade é a mais comum nas pessoas que vão remunerar. Também, via de regra, não é muito aconselhável que uma negociação se inicie numa circunstância tão adversa. Se você puder protelar uma conversa mais aprofundada sobre trabalho, faça isso, agende para conversar depois. Mas se não houver como fazer isso, se a conversa for conduzida automaticamente para isso, é bom que você seja protagonista, que você faça as perguntas, você quem tem de entender aquela pessoa para convencê-la de tornar-se seu cliente. Agora, se ela começar a perguntar, naturalmente você tem de responder as perguntas com o máximo de habilidade possível. Mas se você se antecipar e fizer perguntas, tentar entender quem é aquela pessoa para fazer a sua melhor proposta, você estará em vantagem para não perder o rumo da conversa, não perder as rédeas da negociação. Como praticamente todas as pessoas têm interesse em saber como se conduz uma negociação, se você tiver a habilidade, se você tivesse treinado para isso e tiver a habilidade de conduzir a conversa naquele momento, você já ganhou um ponto muito importante, porque aquela pessoa provavelmente quer saber como você negocia e viu-se diante de um negociador, diante de uma negociadora. Então começou um ponto de apreciação para você, você já fez o primeiro gol. E nós temos, como gestores de negócio e empreendedores, de estar atentos ao fato de que toda negociação, por mais empresarial que seja, ela de alguma maneira envolve a relação interpessoal. Quando não se trata de duas pessoas que se encontram para negociar em nome das suas respectivas empresas, dos seus empreendimentos, ainda que esse relacionamento seja estabelecido à base de leis que se escrevem no mercado, por exemplo, você vai entrar num site para comprar um produto e lá embaixo tem assim as condições, política e privacidade, e você para comprar tem de concordar com isso. Muitas vezes você não clica sem ler porque você já sabe quais são, em linhas gerais, as exigências que se fazem, quais são os termos de uso daquele site e o que representa a política de privacidade que você pode ou não pode fazer no mundo dos negócios. Há isso de maneira pré-estabelecida. Mesmo assim, sabendo disso, a relação interpessoal pode ser muito importante. O mundo hoje está muito impessoal. Compra-se pela internet, namora-se pela internet, casa-se pela internet, faz-se negócio pela internet. Então a gente não vê as pessoas. Mas mesmo quando isso não há pessoas que ocuparam-se de estabelecer de ambos lados as condições para que a negociação se dê. Então, há relação interpessoal. Isso aplica-se muito ao laboratório de prótese, embora seja uma atividade ainda muito voltada para os encontros pessoais. Então, para que o relacionamento avance, eu deveria dizer negociação, mas como trata-se de uma prestação de serviço continuada, eu quero usar muito mais o termo relacionamento, porque não é um caso de negociar e desaparecer. Você não vai lá e compra um carro e passa 1 ano ou 2 sem voltar à concessionária. Você vai sempre trabalhar com aquela pessoa, vocês vão trabalhar juntos. E mais, no laboratório de prótese, nós já falamos sobre isso, queremos formar uma equipe com aquele dentista, com aquela clínica. Queremos que o laboratório ou o técnico em prótese autônomo e o dentista autônomo ou a clínica dentária estabeleçam entre as duas partes uma relação de equipe, de integrantes da mesma equipe. Então a negociação precisa ser começada sempre muito bem embasada, muito bem fundamentada para evitarmos
que rachaduras já sejam estabelecidas logo no princípio do relacionamento, senão você vai ter que ficar muito tempo curando aquela pequena ferida, e isso às vezes leva tempo e às vezes nunca se cura de maneira total, de maneira absoluta. No vídeo passado nós te propusemos imaginar que você fosse momentaneamente dotado de 3 superpoderes: da onipresença, da leitura de pensamento, da invisibilidade. E essa dotação de 3 poderes é uma linguagem metafórica. E o que significa essa metáfora? O que te possibilita ler o pensamento de alguém? Você não vai ler dentro da mente, mas há 3 formas principais de manifestação do pensamento das pessoas. Primeiro é a plástica, o teatro, a manifestação corporal. As pessoas comportam-se de uma maneira que representa o que elas pensam. A segunda forma de revelação do pensamento, de transformação em uma linguagem exteriorizada do pensamento, é a escrita. A pessoa escreve, analisa, reanalisa e diz por escrito o que ela está pensando, o que ela elaborou no seu pensamento. E a terceira forma é a fala. A onipresença representa o grande conhecimento que você deve ter, você deve adquirir, de todos os mecanismos de funcionamento da negociação do dentista com o seu paciente, e assim você pode estar em qualquer negociação através desse conhecimento. Você sempre sabe como a negociação dessa se dá, pelo menos sabe muito disso. A invisibilidade é a sutileza da sua presença lá no ambiente. De que forma você pode se fazer presente sem ser necessariamente notado? Através de um brinde? De uma coisa que você disse, de uma informação técnica muito importante que você passou para aquele cliente? De que maneira você, digamos que entre aspas, participa da negociação, presencia a negociação sem ser necessariamente visto? Bom, conhecida então essa metáfora, vamos considerar o seguinte: um ponto extremamente positivo na relação laboratório-clínica é o fato de haver necessidade de que alguém faça a prótese. Alguns casos muito raros, há em que o dentista é também o técnico. Então ele faz as duas coisas. Mas isso, de modo geral, é inviável economicamente, é desaconselhável pelo menos. Então, de qualquer maneira, há necessidade de que alguém faça a prótese. E você, então, é a solução para a clínica do protesista. Então você não entra lá como alguém que está querendo levar dele alguma coisa. Você vai levar, antes de tudo, uma solução, vai suprir uma necessidade. Por outro lado, a relação permanente ou a relação continuada entre laboratório e clínica, se por um lado tende a instalar-se nessa relação uma série de possíveis negatividades, há também tempo e há oportunidade para se neutralizar essas negatividades, fazendo aquele processo a que nos referimos há pouco, entre a negatividade, a neutralidade e a positividade. Então podemos transformar esse fato que tem uma tendência de todo relacionamento a ter atritos, a ter coisas negativas, transformar isso em positividade. Porque o tempo nos permite e a nossa importância no processo de confecção da prótese nos dá o credenciamento, nos credencia. Na constante construção desse relacionamento, ou reconstrução, ou aperfeiçoamento, como queira, é necessário se ter em mente que há 2 ingredientes muito sérios e que geralmente andam juntos e um não pode sobrepor ao outro, salvo em situações extremadas. Eu quero falar da inconveniência de o lado emocional da relação, que a gente chama de coisas do coração, embora cientificamente seriam do hipotálamo, né? Não deve sobrepor-se, não deve se colocar em maior evidência do que as questões negociais, as questões técnicas e as questões negociais, porque o negócio não funciona com o coração, o negócio funciona com a mente. Use as questões emocionais para você se fazer lembrado de modo agradável pelas pessoas com quem você se relaciona comercial e tecnicamente. Sua simpatia, o seu sorriso, sua forma de vestir, o seu cabelo, seu jeito verdadeiro de falar olhando nos olhos, são grandes contributos para ser lembrado de uma maneira muito agradável. Mas o que faz a coisa funcionar mesmo é a questão técnica, é precisão, é horário, é boa informação, são essas coisas que vão fazer o negócio funcionar de uma maneira correta, de uma maneira boa,
dar bom resultado. Para este vídeo é o que eu tinha a dizer, embora o assunto seja vasto, mas vamos continuar tratando dele em outras oportunidades. Se você gostou do assunto abordado da forma que o abordamos, manifeste-se, inscreva-se no canal, diga que você gostou, compartilhe o vídeo, porque assim você nos incentiva a continuar na caminhada.